E hoje eu começo o programa com o psicólogo Adalberto, que mais uma vez está aqui para nos ajudar com alguns temas. E hoje um tema muito importante que é o bullying, não é, Adalberto? Importantíssimo, Marita. Muito bom estar aqui com você, com toda a sua audiência. Não, mais uma vez a gente que agradece. Explica um pouquinho pra gente sobre o bullying, principalmente assim, quem são as crianças, adolescentes, pessoas que estão mais propensas a sofrer bullying e quem são os que estão mais propensos a agredir, a fazer o bullying com o outro? Legal essa pergunta. Antes de entrar nela, só vou te trazer um dado da Organização Mundial da Saúde que ele é importante, que é uma estimativa que 30% das crianças entre 5 a 11, 12 anos sofrem bullying no mundo. Esse número é altíssimo. E essa é a idade que mais apresenta os casos de bullying. Claro que existe bullying entre adultos, sim, né? Mas é muito comum na fase infantil até o início da adolescência ou até um pouco mais da adolescência, ali, do 13, 14, né? Eu creio que nessa idade a criança ou adolescente não sabe se defender, né? E não Também. sabe como lida com isso, Também. Não é? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Porque a gente já inverteu algumas vezes aqui, né? Vamos lá Como de novo. sempre, vamos lá. Você já sofreu bullying? Que eu me recorde... Eu acho que não. E aí então entra outra pergunta para você. Hoje você é entrevistada. Tudo é bullying? Também não sei te responder. Por exemplo, na minha época lá, eu uso óculos desde pequeno. E uso 7 graus. Sem óculos eu não enxergo. Então a molecada me chamava, um ou outro me chamava de 4 olhos. Será que isso é bullying? Eu já fui chamada de Mônica. Eu já fui chamada de Mônica. Mas acho que eu não me importava muito. Nem tudo é bullying, né? Certo. Nem tudo é bullying. Porque nós temos também essa ideia de que meu filho foi xingado é bullying. Não, nem sempre. Eu fui xingado de 4 olhos, de orelhudo. Na verdade, essa questão do xingamento, não. Quando é que caracteriza o bullying real? Aí são 3 características para a gente dizer, isso aqui tem uma tendência a ser um quadro de bullying. Primeiro, há uma necessidade de frequência. Então, meus amigos lá no jogo, eu ia jogar bola de óculos, né? Então, um outro me chama, 4 olhos. Isso não é bullying, né? O bullying tem uma frequência, o bullying tem uma questão assim, de você ver que a pessoa está batendo naquela moeda sempre, naquela tecla sempre com você. Ou um grupo está batendo naquela tecla sempre com você, não é uma coisa ocasional. Certo. Até porque também eu fui xingar de 4 olhos e não matei ninguém, também meu mundo não acabou por conta disso. Isso faz parte das interações humanas. Então a primeira é a questão de frequência. Segundo, desnível de poder ou relação de poder. Por exemplo, tá lá um grupinho de cara assediando um outro guri porque ele é baixinho ou porque ele é gordinho. E aí a gente tem um grupo fazendo a mesma coisa junto uma e repetido, única pessoa. Com uma única pessoa. Então tem um desnível de poder nessa história. Essa criança não tem como se defender, né? São vários coleguinhas, isso também acontece, né? E a terceira tem que ter a intenção. Porque quando o cara me xinga lá de 4 olhos, ou então orelha de abano, não é agradável, mas veja bem, ele não está querendo arrebentar meu psicológico, ele está zoando comigo, como amigos também fazem, né? Ô barrigudo, né? Ô careca. Isso não é bullying, isso daí são relações, às vezes até que chateiam, mas não ao ponto de dizer, meu filho está passando por um bullying. Hoje também tem muita confusão por conta disso. O menininho brigou comigo na escola. Então é bullying. Não é bullying. Não é bullying. São das interações. Agora, quando tem esses 3 elementos continuamente, aí os efeitos no psicológico da criança, seja menino ou menina, pobre ou rico, vai aparecer. E então, aí que é o problema, né? Porque quais são esses efeitos? Os efeitos, a primeira coisa, ele vai querer evitar aquele ambiente onde tem bullying. Tem criança até que não quer ir para a escola. Exatamente, isso tem que ser bem verificado, mas às vezes não é por causa do bullying. Mas supondo que seja, tem que se ir lá, tem que se conversar com essa escola. Desde que se caracterizou, realmente ele está reclamando há mais de uma semana, mais de 15 dias, é sempre das mesmas pessoas que ele está falando, então tem alguma coisa para ver aí. Tem que ir lá, mas também tem que chamar seu filho e dizer, você tem certeza, porque o papai vai lá, vai ter que chamar os pais dele, também não vamos alisar pro lado de cá. Sim, né? Porque senão também daqui a pouco a gente está numa enrascada, né, Maria? Mas para a criança que
que está dentro dessa característica que você falou, de um grupo de pessoas que com frequência, que isolam, que tal. Isso é muito dolorido. Muito sofrido. Doloroso, né? Se a pessoa não souber lidar com isso, não tiver um amparo. Isso. E porque às vezes também chega em casa e não consegue falar. Vai começando a guardar. Guardando dentro da pessoa. Vai travando para dentro. E aí pode vir as consequências de retraimento, as consequências de não querer fazer mais as coisas, nem em casa, né? Que gostava. Mas a primeira coisa é a recusa de ir naquele lugar. A criança ou o pré-adolescente começa a evitar. Clube, por exemplo. Você vê que algumas crianças evitam, antes gostavam de ir, começaram a não querer mais ir. Tem alguma coisa errada. Né? Tem que se averiguar. Né? E a tristeza que fica por dentro, sim, né? É evidente. Agora, nem todo mundo tem esse perfil de caçoar, de zoar e de principalmente fazer bullying. Dá pra gente falar quem são as pessoas que talvez tenham esse prazer ou como é que eu vou dizer assim, é inconsequente? A pessoa faz sem perceber, o grupo faz sem saber que tá machucando, que tá magoando, que tá isolando. Eu acho que tem assim, a figura do líder do grupo geralmente é o cara que tá mais empenhado, ele já tem uma birra com aquele lá, ele tem uma noção do que ele tá ofendendo o outro. Né? Não importa a idade. Na maioria das vezes essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Agora, dizer assim, a criança que pratica bullying, ele é um desajustado emocional? Também não, mas por quê? Porque talvez, se for bem corrigido, essa criança vai parar com esse comportamento. Isso, aí você falou a questão do bem corrigido. Os pais têm um ponto muito importante nisso, né? E às vezes é difícil para um pai ouvir, seu filho está fazendo bullying aqui na escola, porque em casa ele não faz. Né? Na frente dos pais ele não mostra esse comportamento. E aí os pais têm dificuldade de aceitar. Mas a dificuldade de aceitar não significa que o pai e a mãe é um incompetente como pai e mãe. Porque também a criança tem a personalidade dela, né, mãe? Então tem que ajustar isso aí. Não é condenar o menino, então vai ser um psicopata. Não. Não é condenar os pais e também não é para condenar a escola, porque a escola tem 300 crianças, 200 crianças numa escola. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E deixa um recado, então, para quem possa, né, estar passando por esse problema e um recado até para que a gente diminua esse problema. Claro, né? Claro. Eu acho que a primeira coisa é para papai e mamãe. Seu filho é ótimo, é excelente, mas ele não tem o direito de brincar com a vida e com o emocional de nenhuma outra criança, como também nenhuma criança tem o direito de brincar com a dele. Então esteja atento. Seu filho... Não estou dizendo que seu filho faz bullying, mas você tem que estar atento ao comportamento dele para que ele não venha fazer. Mas principalmente você mostrando isso que a Maíta acabou de dizer. Pai e mãe tem que mostrar para os nossos filhos que os outros filhos também são importantes, que têm sentimento e que lá na frente, inclusive, tem grandes surpresas. Né? A criança, talvez que o seu filho brigue hoje, talvez lá na frente vai ser o diretor de uma empresa que seu filho vai trabalhar. E principalmente se colocar no lugar do outro, exatamente. Né? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Exatamente. Essa Ninguém empatia, é perfeito, né? Todo mundo tem algum... Não é defeito, mas todo mundo tem uma característica diferente. Né? E aí todo mundo vai pegar aquela sua característica que você talvez não goste, você gostaria que fizesse com você. Exato. E aquilo que você não gosta que faça para você, não faça para o outro. Exato. A lei áurea é essa daí, né? Adalberto, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque no próximo bloco tem aquela receita saudável, já pega papel e caneta na mão. Eu volto já.